Falar sobre ser nariz em pé, arrogância, gente como a gente na cultura brasileira. Deve ter escutado alguma vez na sua vida a frase: fulano parecia tão snob, mas ele é tão gente como a gente. Ou, nossa, aquela pessoa é tão snob, ela é tão nariz em pé, não gosto. Ela não tem nada do povo, assim, ela acha que é melhor do que todo mundo. E isso é uma coisa no Brasil que qualquer um pode ouvir. Você pode ouvir que é snob por literalmente qualquer coisa. Não existe um parâmetro muito fiel do que é ser alguém snob, até porque muitas pessoas que são ricas e são snobs, que desfazem de pessoas mais pobres, são essas que as pessoas consideram gente como a gente, porque elas performam povoalidade. Essa palavra nem existe, mas elas performam essa coisa de que é ser povão. É tipo político. Tipo político que vai comer pastel na feira tomando café com leite. Tem uma do José Serra que é muito clássico, que ele vai comer o café com leite, tomar o pastel e ele quase gorfa. E definitivamente a oposição entre humildade e soberba, arrogância, faz parte de uma essência, de uma estrutura para se entender o funcionamento de um tipo específico de dinâmica muito brasileirinha. Essa oposição entre humildade e soberba, ela vai funcionar de jeitos completamente diferentes, ela vai funcionar para significar coisas muito diferentes. E a mesma pessoa, ela vai ser humilde e arrogante N vezes a depender do interesse de quem está ali dizendo que ela é humilde ou que ela é arrogante. E eu acho que o Claude Lévi-Strauss pode ajudar a gente a entender isso. Ele tem um texto chamado Introdução ao Trabalho de Marcel Mauss, de 1950, onde ele percebe que tem um conceito que é muito específico e que ele chama de um significante flutuante, sem significado fixo, que é a mana. Mana seria uma coisa de um pensamento mágico que funciona de um jeito, quando o antropólogo vai lá fazer etnografia, é perceptível que o conceito de mana e os conceitos que são relativos à mana de diferentes sociedades, eles funcionam de um jeito em que as pessoas conseguem dar sentido para fenômenos que não podem ser compreendidos 100% com a linguagem que elas têm ali para utilizar. Então assim, reduzindo muito, reduzindo demais. Não entendi por que tal fenômeno aconteceu. Então tem alguma coisa a ver com a mana dali tá muito forte, a mana tá desequilibrada. Aliás, eu sou Vinícius Siqueira, eu sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. E eu diria que humildade e arrogância, dentro dos conflitos no interior da cultura brasileira, funcionam como uma mana. Porque humildade e arrogância vão funcionar pela aparência, vão funcionar pela essência, tudo a depender do tipo de conflito que está se desenvolvendo. Ou do tipo de laço social que está se formando. O pobre, ele é humilde porque ele é pobre, mas ao mesmo tempo, humildade é uma questão de caráter, então depende do exercício dessa humildade. Então, dessa maneira, a depender do conflito, o pobre que é essencialmente humilde, ele pode não exercer a humildade, ser arrogante, ser intrometido, ser, sei lá, se achar melhor que os outros, e não tem problema nenhum, desde que ele faça isso com alguém que é rico, que essencialmente é arrogante. E não precisa ser rico, né? Uma situação de conflito, alguém que pareça ter mais dinheiro, porque isso tem uma influência enorme nos conflitos cotidianos do Brasil, que é um país pobre pra caramba. Mas se por acaso, nessa humildade essencial que seria a pobreza, o pobre paga uma de melhor que os outros entre os seus, que são tão pobres quanto, aí ele se torna arrogante, porque ele tá praticando, na aparência, ele tá praticando essa falta de humildade, essa arrogância. O mesmo vale para o rico, que eu citei o político. O político, que seria rico, ele é naturalmente, essencialmente arrogante, porque ele tem dinheiro. Então ele precisa provar sua humildade comendo pastel com café com leite na feira. É aquela pessoa que diante de um buffet que tem comida boa, ela vai na pior comida porque ela é humilde, sabe como é, né? Ela não come essas coisas frescurentas aí, essas coisas aí frescurentas aí que o rico come. Ela é humilde, ela come o pior. E não pode reclamar do pior, porque se reclama do pior é uma demonstração, né, prática de arrogância. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. A todo momento, então, a mana, a arrogância e a humildade, elas vão trabalhando no conflito de uma maneira conveniente.
de uma maneira conveniente em que o conflito vai continuar se fazendo através de uma elevação ética daquele que é mais humilde versus aquele que é mais arrogante. E essa elevação ética vai ser trazida em qualquer momento, né? Dois pobres trocando ideia, um pobre diz, eu não gosto de manteiga, sei lá, qualquer coisa assim. Eu não gosto disso. Pô, você é arrogante, hein? Como que você não gosta das coisas? Ah, eu gosto de tudo. Eu como a manteiga, eu passo até churume no pão para comer. O rico, por sua vez, vai se colocar nessa posição de quem precisa demonstrar uma humildade quando ele está no povão, para tentar fazer parte do povão, vai comer ali o pastel de feira, com aquele café com leite nojento da feira. Mas é aquilo, né? Enquanto o rico tá conseguindo aparentar a humildade, tá tudo bem. Mas no momento em que o rico pisar um pouco para fora dessa humildade aparente, ficará óbvio que no fundo, a sua essência foi mostrada. Qual é a sua essência? É a da arrogância. Viu, gente? Era isso que ele estava escondendo, ele estava fingindo. É falsidade. E de novo, não precisa ser rico de verdade, né? Como eu disse, humildade e arrogância, essa duplinha, né? Esse par de oposição, faz parte dos conflitos cotidianos mais comuns da cultura brasileira. Eu sei que eu tô generalizando, né? Cultura brasileira, essa coisa gigante, mas assim, na moral, me diz aí, não faz parte dos conflitos mais comuns do local onde você mora? Essa coisa da humildade, da arrogância, da soberba, essa coisa de se fazer menor para se fazer maior, essa coisa de esconder alguma coisa de si, esconder um conhecimento técnico, né? Tem uma coisa muito comum em alguns outros vídeos aqui do Colunas Tortas que eu vi, vídeos em que eu falava sobre intelectualidade, anti-intelectualidade, coisas assim, né? Que as pessoas comentavam assim, a pessoa mais sábia que eu conheci, ela ficava calada o tempo inteiro, não falava nada, ninguém dava nada pra ela. Que é aquele negócio, né? É a pessoa mais sábia justamente por ter a humildade de calar a boca e não ser, de fato, alguém que pratica a sabedoria. O que é sabedoria no caso, então, é a humildade de fechar o bico. Não exatamente é o exercício desse acúmulo intelectual do aprendizado. Seja qual for esse aprendizado, né? Mas é muito comum também em vários vídeos do Colunas Tortas que o comentário seja de uma sabedoria que ela não tem a ver com fazer faculdade, com estudar, com ler um livro, com ver um documentário, mas é uma sabedoria da vida, é uma sabedoria aprendida no campo, aprendida nas ruas, é uma sabedoria do velhinho que viveu muito tempo e viu muita coisa. Ou seja, né, a sabedoria de fato, a sabedoria, essa coisa distintiva intelectual não estaria ligada ao exercício de uma prática intelectual, mas sim ao exercício da própria humildade. Entende o que eu quero dizer? Como que humildade e arrogância são coisas que operam de um jeito, assim, muito fundamental? Porque, por sua vez, né, o intelectual, o acadêmico, a pessoa que fez ali a faculdade, principalmente num círculo onde ninguém fez faculdade, onde poucos terminaram o ensino médio, é arrogante por natureza. Tem que demonstrar eternamente a sua humildade. E no momento em que virar pro sujeito e falar, mano, cala a boca, você tá falando merda, é arrogante. Já era. É arrogante. Mostrou sua essência. Tudo bem?